sempre falo para vocês da importância de você fazer pausas, de relaxar, de tomar um chá, de cuidar das plantas. E eu resolvi compartilhar esse momento com vocês, com uma hora do chá para a gente bater um papinho. Por que isso? Porque me fizeram uma pergunta, não muito tempo atrás, de onde eu tirava as inspirações ou como eu aprendi a montar os looks. Eu descobri essa questão de, na consultoria de imagem que eu faço intencional, como é que eu mudo a atenção de um lugar para outro. E a primeira resposta que me vem é que isso era meio instintivo. Na verdade, eu sei de onde vem. Vem da época que eu trabalhava no corporativo. Só que quem aqui me acompanha há mais tempo sabe que há umas 2 ou 3 semanas atrás eu participei de uma imersão de negócios. Eu já sabia que 99% do meu estilo, da minha forma de vestir, tinha vindo do corporativo, porque a gente tem regras de vestimenta lá. Hoje são bem mais tranquilas do que era na época que eu estava lá, por N razões. E eu sabia que isso tinha vindo de lá, não só por uma questão de me enquadrar, de pertencer ao ambiente, de seguir regras, mas nesse encontro que a gente teve, nessa imersão, acreditem se quiser, era de negócios, eu tive um insight muito poderoso. O porquê que eu fiz o que eu fiz, o porquê eu aprendi a disfarçar certas partes e realçar outras. Quando você está no mundo corporativo, principalmente dominado por homens, às vezes até por mulheres, tá? Você passa por uma série de assédios. Assédio moral, assédio psicológico, tem assédio emocional, todos os tipos de assédio que você possa imaginar. Por mais que isso pareça normal, não é. É comum, mas jamais encare como normal. Só que, com 18, 20 anos de idade, você tá naquele ambiente, a gente simplesmente nada com a maré, né? E nesse evento de negócios eu lembrei de alguns episódios onde um deles me marcou muito, mas marcou, tinha passado, ficou como tipo uma piada, e nesse dia do evento ele veio muito forte, que não foi uma piada, e que foi ali que eu descobri o porquê eu comecei a esconder o corpo, com determinados tipos de cores, com determinados tipos de cortes. Eu não podia simplesmente fugir do trabalho, abandonar o trabalho. Eu tinha que continuar ali, mesmo estando incomodada com aquela situação. Então o que eu fiz? Eu criei uma válvula de escape, onde eu conseguia suportar. Eu sempre quis que a minha competência falasse muito mais alto do que simplesmente a minha aparência. Só que, infelizmente ou felizmente, a aparência abre portas, porque ela chega primeiro antes de você abrir a boca. Então, eu adaptei todo o meu visual para ser vista como uma pessoa competente, e isso tudo era inconsciente, tá? Por quê? Porque eu admirava as pessoas competentes e via como elas se comportavam, como elas se vestiam, e simplesmente modelei isso. Quando aconteceu esse episódio, que foi uma brincadeira sem graça, sobre uma das calças que eu tava usando, eu nunca mais usei aquela calça. Na verdade, eu só usava em inverno, quando eu podia usar com um casaco grosso e comprido, para que a calça não se destacasse mais do que a minha competência. E a partir daí, eu comecei a escolher roupas, cores, cortes, formas, justamente para disfarçar o que eu queria esconder e realçar o que eu poderia mostrar. E graças a isso, eu de verdade agradeço esse momento, eu desenvolvi uma habilidade muito rápida ou muito prática, de independente dos cursos que eu fiz de consultoria de imagem, coloração pessoal, visagismo, etc. Mas eu tenho uma habilidade, eu desenvolvi essa habilidade natural em virtude do que aconteceu comigo. Então, por isso que muita gente fala: nossa, você tem uma facilidade tão grande para falar. Eu tenho essa facilidade porque eu passei por essa transformação, porque eu precisei me reinventar, consciente ou inconscientemente, para que eu pudesse transitar melhor em vários ambientes. E isso é o que acaba me trazendo mais segurança, mais praticidade, mais rapidez para poder montar os looks. E isso, gente, vem de mais de 20 anos de experiência. Então não é da noite pro dia que as coisas acontecem. E o que eu quero trazer para vocês nessa hora do chá, nesse compartilhamento com vocês? Que tudo na vida é um processo. Muitas vezes o processo demora tempo, nada é da noite pro dia, nada cai do céu, inclusive como aquele post que eu fiz ontem, e você precisa ter essa resiliência, essa paciência para passar por esse processo se você realmente quer transformar alguma coisa em você, na sua vida, etc. Outra coisa, nem tudo que parece ruim
ele é realmente ruim. Às vezes, é uma forma do universo te mostrar que você consegue superar aquela situação e fazer uma tremenda mousse de limão com o limão que te deram. Então, aproveita, observa esses momentos que estão acontecendo, que você acha que são ruins. Num primeiro momento vai doer. E depois você vai observar o quanto você cresceu com esse momento. Espero ter contribuído com vocês e a gente fará